Ouça agora a última parte da série Os Movimentos Ecumênicos e Suas Intenções. Queria desejar a todos os queridos irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós havíamos estudado algumas implicações das afirmações que o já falecido bispo anglicano Tony Palmer havia feito, e ele poderíamos dizer que era o top do promotor, um dos promotores do ecumenismo mundialmente falando. E ali ele fez referência à renovação carismática católica, mencionando um fato. E o início desse fato se deu em 1967 na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos. Que no início ele diz eram poucos, e hoje há algo em torno de 20 milhões de católicos carismáticos em todo o mundo. O que chama muita atenção é que, segundo Tony Palmer, foram convidados crentes pentecostais, isso mesmo, irmãos evangélicos pentecostais, para um encontro de final de semana. A esses irmãos evangélicos pentecostais foi solicitado pelos jovens que ali estavam, jovens católicos, que esses irmãos evangélicos impusessem as mãos sobre a cabeça deles para que eles pudessem receber o batismo com o Espírito Santo. E o que é mais interessante ainda é que eles receberam. Agora fica uma questão no ar. Se o que ocorreu ali foi realmente um genuíno batismo com o Espírito Santo, então o catolicismo e os pentecostais não têm tantas diferenças assim. Agora, se não foi genuíno, então tem que ser provado que foi um engodo. Mas penso que foi genuíno. Pois, após aquele momento, a título de exemplo, houve nos Estados Unidos um encontro carregado de manifestações carismáticas, onde compareceram líderes das diversas denominações tais como batistas, católicos, episcopais ou anglicanos, luteranos, ortodoxos, menonitas, presbiterianos, pentecostais, metodistas e até quem não tinha denominação. Sugiro a você que no meu Facebook, se você quiser visitar meu Facebook, há poucos instantes eu postei um vídeo que trata a respeito de uma conferência carismática pentecostal, onde estavam várias lideranças dessas denominações que eu citei agora há pouco, em plena comunhão. E esse vídeo se encontra lá no meu Facebook, seria bom que você desse uma olhada nisso daí. Mas toda essa aproximação, que a primeiro momento pode parecer união que está sendo realizada pelo Espírito de Deus, não passa de um grosseiro falso reavivamento. É isso que é. Esse achegar entre pentecostais e católicos, que eu me refiro, que aconteceu em Duquesne, na Universidade de Duquesne, e nesse encontro em 1977, tanto no passado como na atualidade, é uma união que não tem a bênção de Deus e é outro espírito que está operando. A começar que quando teve início o movimento carismático católico nos Estados Unidos, em 67, na Universidade de Duquesne, isso foi apenas o resultado de manobras humanas. E para comprovar isso, gostaria agora de lançar mão de uma obra de um escritor batista e ex-padre, que aliás não é muito lido pela comunidade cristã, mas deveria. É uma obra do Dr. Aníbal Pereira dos Reis, creio que ele já é falecido, e o título dessa obra é Católicos Carismáticos e Pentecostais Católicos. Gostaria de ler alguns trechos dele. O autor quem é? O autor é o ex-padre, ele se tornou pastor batista, é o Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Certo. Em seu livro, vou repetir o título, Católicos Carismáticos e Pentecostais Católicos. E lá ele diz: a hierarquia vaticana é genial em seus planos e na execução deles. Começa por aí. Para cada empreendimento específico tem o indivíduo específico adrede preparado. Nesta empresa, o indivíduo talhado foi o sacerdote jesuíta Eduardo O'Connor, da Universidade Católica de Notre Dame, e como sempre, os jesuítas envolvidos. O mentor espiritual de Steve Clark, Ralph Martin Cater, considerando os adequados instrumentos na sua investida, resolveu usá-los na explosão carismática vaticana tendente a
ecumenistizar os pentecostalistas. Colocou-lhes nas mãos, em princípios de 1966, os dois livros, A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, e Eles Falarão em Outras Línguas, de John Cherrill. Lendo-os, segundo as previsões de O'Connor, ou seja, o sacerdote jesuíta, assimilaram sua orientação e passaram a frequentar reuniões de poder dos pentecostalistas. Clark e Kiefer, dois leigos católicos engajados nos cursilhos da cristandade, o movimento desencadeado pelo clero após o Concílio Vaticano II, com o propósito de dinamizar as práticas religiosas entre os fiéis católicos em função do ecumenismo. Comprovaram ambos a sua acertada escolha pelo jesuíta O'Connor, pois sentiam as mesmas experiências pentecostalistas influenciados que eram por aquelas reuniões de poder. O seu preparo excedeu as mais otimistas expectativas do seu mentor espiritual. Devidamente preparados, portanto, compareceram Kiefer e Clark no outono de 1966 à Convenção Nacional dos Cursilhos da Cristandade, celebrada em Independências da Universidade Católica do Kearney do Espírito Santo, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia. Se os relatórios das atividades ecumenistas revelavam progresso em certos meios protestantes, em geral também demonstravam o fracasso delas nos círculos pentecostalistas. Steve Clark e Ralph Kiefer tiveram então a oportunidade de dar seu testemunho de atuação positiva nesses ambientes, até então refratários ao diálogo ecumenista. Falaram sobre aqueles dois livros pentecostalistas e espalharam exemplares dele a muitos companheiros cursilistas. A terminada a convenção dos cursilhos, sucedeu um espontâneo encontro de pessoas despertadas pela palavra de Clark e Kiefer e interessadas nas novas experiências. O ambiente daquela colina, batida por constante brisa forte do outono, facilitou o cenário do pentecostal vento impetuoso. As reuniões por seu turno criaram o clima psicológico favorável à ocorrência do chamado batismo no Espírito Santo nos moldes pentecostalistas. Com efeito, as manifestações carismáticas que se fizeram retardar e no ambiente de extrema excitação nervosa, predominaram as línguas estranhas. Deu-se início de novo surto pentecostalista nos horizontes romanistas. As pessoas do grande grupo de participantes daquele primitivo encontro de Pittsburgh espalharam-se e levaram sua mensagem pentecostalista a outros recantos e regiões da América do Norte. No intento de permear também a elite norte-americana, o clero vaticano instalou naquele país muitas universidades católicas, dentre as quais se sobreveio a de Notre Dame, famosa inclusive por suas apresentações esportivas. Ainda manipulados pelo sacerdote jesuíta Edward O'Connor, Ralph Kiefer e Stephen Clark se introduziram nessa universidade. No verão de 1967, apenas um ano depois do ocorrido na Universidade do Kearney, do Espírito Santo, considerável parte das 3.000 pessoas participantes do curso de extensão em matérias adiantadas foi atingido pela nova experiência. Procedentes de muitas zonas do país, cada uma levou para sua terra o recado carismático. Tudo, de resto, se cumpriu consoante o planejamento do jesuíta O'Connor. Ainda em Pittsburgh, passou a sobressair na maré montante do pentecostalismo católico o casal Kevin e Dorothy Hannigan, que por sinal se tornou conhecido também no Brasil com seu livro Católicos Pentecostais, vertido para o nosso idioma com sua larga difusão a partir de 72, sob a responsabilidade da editora pentecostalista O.S. Boyer, de Pindamonhangaba, interior paulista. Esse livro incentivou considerável simpatia do pentecostalismo brasileiro para com o movimento carismático romano. Até então, os pentecostalistas acerbamente batiam as crassas práticas idolátricas romanistas. Daí por diante, tornou-se difícil ouvir um deles levantar a voz nesse sentido. E se ocorre, carregam-no de duras reprimendas os irmãos de segunda bênção. O surto pentecostalizante tem avassalado tradicionais denominações protestantes e evangélicas. O casal Hannigan, em seu livro, sem qualquer subterfúgio, admite um dos mais ricos frutos desse movimento carismático contemporâneo
É a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, discípulos, nazarenos, irmãos, assim como pentecostais denominacionais, têm se tornado nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo, unidos pelo batismo com o Espírito Santo. Agora pensemos, não vou continuar porque vai delongar essa leitura. É o seguinte, após esses relatos, ao receber o suposto batismo com o Espírito Santo, a renovação carismática, esses irmãos católicos, vamos dizer assim, eles abandonaram as suas práticas? São relatos que nos põem a pensar, mas ainda temos mais algumas coisas a dizer, por exemplo, que é isto. Será que eles abandonaram os seus costumes pagãos? Negativo, continuam nessa prática. E o que é pior, se aferre-se nela. Continuemos com a leitura do trabalho do Dr. Aníbal. Lá ele diz, o jesuíta, ou seja, O'Connor, reconhece as vantagens da renovação carismática na nova apreciação da igreja, da liturgia, da Eucaristia de Maria. Mary McCarthy reconhece, a assistência diária à missa tornou-se minha maneira de viver. Patrícia Gallagher relata haver sido batizada com o Espírito Santo enquanto estava de joelhos em oração diante do Santíssimo Sacramento e atesta, sinto-me mais devota do que nunca dos sacramentos, especialmente da Eucaristia. E nesse ano nós fomos contemplados agora, em 2014, com uma aproximação ainda maior de proeminentes líderes evangélicos com o Papa Francisco. Vejamos esse interessante comentário de Michelson Borges, que se encontra em seu site Criacionismo, sobre esse tema que aqui abordamos. Lá ele diz, o bispo Tony Palmer, quando ainda estava em vida, claro, enviou um e-mail aos subscritores do seu mailing list, dando seu testemunho acerca do encontro do qual participou nessa Semana do Vaticano com o Papa Francisco, e notemos, e vários líderes evangélicos. Destaco 2 parágrafos que merecem os mais relevantes e de máxima importância em termos proféticos. Obrigado pelas vossas orações, pelo nosso encontro histórico com o Papa Francisco em 24 de junho de 1914. Foi um grande sucesso. Esse atual milagre da unidade continua com a sua própria vida. Todos nós, incluindo o Papa Francisco, ficamos espantados pelo fato da nossa delegação evangélica representar 80 a 90% dos cristãos evangélicos do mundo. Porém, a profecia, nós já havíamos dito que os humanistas iam ficar espantados, admirados em perceber esta aproximação dos protestantes com eles. Aqui está algo que causa espanto e surpresa, né? Uma delegação dessa envergadura é para começar não a pensar apenas, mas para que todo filho fiel de Deus busque mais a face do Senhor em oração, que estude mais as Escrituras, que faça mais trabalho missionário e, o que é importante ainda, mais ainda, e busque mais ainda se santificar. Em seu sermão na Conferência Ministerial de Líderes Pentecostais, em 21 de janeiro de 2014, nos Estados Unidos, Tony Clark fez uma declaração muito séria. Lá ele disse, e isso está no vídeo, esse vídeo eu postei no Facebook, na minha página lá, eu acredito que nós vamos começar a ver mais e mais sendo chamados para ir ao mundo e a trabalharem nas igrejas no Espírito de Deus, para voltarem o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para prepararem um povo que esteja pronto para receber ministros de reconciliação. Só um instantinho, quem quiser assistir ao vídeo, anote aí o tópico do vídeo e aí você vai digitar isso lá na barra de busca no YouTube, entendeu? O vídeo chama-se o seguinte, ó, Movimento Carismático nos Estados Unidos, 1977. Vou repetir mais 2 vezes. Movimento Carismático nos Estados Unidos, 1977. Terceira e última vez. Movimento Carismático nos Estados Unidos, 1977. Tony Palmer faz uma analogia entre o construir muros, onde é necessário se despender de energia, assim como se faz na obra de evangelização. Se não é como construir muros sem fundamento,
Então ele dá um conselho para que esses muros tenham fundamento. Prestemos atenção. Eu te desafio, ele diz, a encontrar um construtor de pontes e apoiá-lo ou apoiá-lo. Eu quero repetir isto. Eu te desafio a encontrar um construtor de pontes e a apoiá-lo ou apoiá-la. Aqui temos algo para se pensar. Um dos nomes que um construtor de pontes possui é pontífice. E em Roma nós temos o Papa, que também recebe o título de Sumo Pontífice. Ou seja, aquele que tem autoridade sobre os demais pontífices. As igrejas protestantes e evangélicas pentecostais estão voltando para Roma. É isso mesmo. E as atuais investidas do movimento ecumênico está realizando. Isto é apenas o cumprimento irresistível da profecia. Só que é um detalhe. Você que me ouve, não precisa ceder. Deus lhe dá uma saída e lhe pede, como encontramos em Apocalipse 18, versículo 4, que se você tiver sua Bíblia, acompanhe a leitura. E tome nota. Lá diz: ouvi outra voz dizendo. Que voz é esta? Voz de Deus. A voz do verdadeiro Espírito Santo. Dizendo: saí dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Vamos agora falar a respeito da vinda do profeta Elias, aquele que vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E João Batista veio no espírito de Elias e fez essa obra, aplainou o caminho. Porém, esta obra que esses homens trazem, essas questões que eles levantam, de união, ecumenismo, isso não tem nada a ver com a mensagem de Elias. Porque a mensagem de Elias para os dias atuais, a mensagem de Elias no qual João Batista veio com este espírito de Elias, foi de reforma, buscando as pessoas para que elas se reformassem, para que elas se consagrassem, para que elas buscassem santidade diante do Senhor. E isso vem o quê? Para que as pessoas, hoje, para que as pessoas se vistam com modéstia, porque eles eram homens que vestiam roupas simples. A título de exemplo, Elias era um homem o quê? Ele tinha cingido entre ele e no torno de seu lombo o quê? Um cinto de couro. E João Batista também um cinto de couro. É o quê? Uma conversão, não deixando que a moda entre em nossos meios. Eram homens o quê? Que não se alimentavam de qualquer coisa. Tinham alimentação saudável. E o que é mais importante ainda, eles, ambos manifestavam humildade. Ambos sofreram perseguição religiosa. Elias foi perseguido por Jezabel. E ela enviou um mensageiro o quê? Para Elias, dizendo: assim façam os deuses para mim, o outro tanto, se eu não fizer a tua vida como a de um deles, que tinha sido morto até amanhã a esta hora. João Batista, o que aconteceu com João Batista? Elias não perdeu a vida, mas João Batista perdeu sua vida e veio no espírito de Elias. Então, outro detalhe que também é importante destacar nisso daí, era o quê? Que eles vieram reparar o altar de Deus. Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor. Naqueles dias também apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 3, do verso 1 ao verso 2. A mensagem de Elias será uma trombeta para voltar à fé, que uma vez foi entregue aos santos. Hoje, quando muitos nos dizem que os ensinamentos da Bíblia são antiquados e precisam ser revistos para melhor atender nossos tempos, precisamos desesperadamente ser lembrados do que Deus disse: pois eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Métodos mundanos de o quê? De conversão. Músicas mundanas com objetivo de conversão, isso não existe. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, verso 12. E suas mensagens, a mensagem de Elias lá no deserto, a mensagem de João Batista, eram mensagens de reavivamento e reforma. Elias disse: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando
vocês vão mancar, né, Alexandre? Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. E João apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para o que? Remissão dos pecados. Nos dias de Elias e João Batista, o povo de Deus tinha sido corrompido pelas influências pagãs ao seu redor e tinham comprometido a verdade de Deus. E esses dois bravos profetas entregaram a mensagem que desencadeou um reavivamento e reforma entre o povo de Deus. A mensagem de Elias, a mensagem que Elias traz na atualidade, é a mensagem de reforma e reavivamento para o povo de Deus. Não tem nada a ver com a união com aquela mulher assentada numa besta referida em Apocalipse capítulo 17. Não é um retorno para o paganismo, mas é um sair do paganismo. Esta é a mensagem de Elias para a igreja nos dias de hoje. E eu gostaria, para concluir, não antes de dizer que a mensagem de Elias vem preparar as pessoas para o retorno de Cristo. É isto que a mensagem de Elias tem para nós hoje. E um detalhe que é importante é que o falso reavivamento pentecostal no meio católico, eu gostaria só de ler uns detalhes para você aqui, para você ter noção do que acontece. Eles jamais vão abrir mão das doutrinas pagãs deles. Aqui diz o seguinte, a respeito da questão eles falam o seguinte, o primeiro com que começa é a doutrina de São Paulo sobre os carismas, ou a doutrina de São Paulo com respeito aos dons. Isso aqui está no livreto, os papas falam sobre a renovação carismática. Leiamos na página 16 desse livro, publicado pelas Edições Loyolas. Lá diz, o primeiro com o que começa a sua exposição é a fidelidade à doutrina autêntica da fé. O que contradiz esta doutrina não pode vir do Espírito Santo. Aquele que distribui seus dons é o mesmo que inspirou a Escritura e assiste o magistério vivo da Igreja, o qual, segundo a fé católica, Cristo confiou a interpretação autêntica da Escritura. Está vendo aí? Eles não cedem 1 milímetro das crenças deles. Os protestantes que estão cedendo estão voltando para Roma. Mais uma, para nos alertar com respeito a esse engodo dos últimos dias, que tem justamente a ver com essa questão da doutrina também, só que dessa vez isso daqui vem do Papa João Paulo II. Lá diz, o Espírito Santo, estou lendo a página 32, o Espírito Santo, que reparte seus dons em maior ou menor medida, é o mesmo que inspirou as Escrituras e que assiste o magistério vivo da Igreja, o qual Cristo confiou a interpretação autêntica das mesmas Escrituras. É isso aí, meu querido. Roma não muda. Isso nós já vimos falado em 1800 e pouco, né? Não é novidade para nós. Vejamos o que eles pensam que é esse movimento que há no meio deles, que eles pensam que é o batismo do Espírito Santo, e está atraindo a atenção dos pentecostais e evangélicos protestantes, todo mundo, é um engodo. Vejamos, finalmente, isso daqui é João Paulo II ainda, finalmente, em nossa experiência de tantos dons do Espírito Santo, que são compartilhados também com nossos irmãos e irmãs separados, veja o que ele diz, o que vos pertence é a extraordinária alegria de crescer no desejo da unidade, o qual o Espírito nos leva e num compromisso pela grave tarefa do ecumenismo. E tem mais. O autêntico ecumenismo servirá antes para aumentar o nosso desejo de unidade eclesial de todos os cristãos numa fé, a fim de que o mundo se converta ao Evangelho e que desse modo se salve para a glória de Deus. Tenhamos a certeza de que se nos entregarmos à obra de uma verdadeira renovação no Espírito, a moda católica, claro, esse mesmo Espírito nos dará estratégia a favor do ecumenismo que converterá em realidade nossa esperança de um só Senhor, uma fé, ou seja, uma fé, a fé católica romana, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por todos e em todos. E para concluir, ele fala a respeito do quê? Citando Gálatas 4, do versículo 4 ao verso 6, que nos diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção.
E visto que sois filhos, enviou Deus a nossos corações o Espírito de seu Filho, que grita, Abba, Pai. A esta mulher, Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, sempre obediente ao impulso do Espírito Santo, é a quem quero confiar, cheio de confiança, vossa importante obra para a renovação da igreja e na igreja, no amor de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, dou-vos de bom grado minha bênção apostólica. É isso aí. O falso reavivamento espiritual, o falso batismo com o Espírito Santo, que nivelam a todos a um patamar só. Meu nome é Marcos Alves, esse é o seu programa Verdade para o Tempo do Fim. Fiquem com Deus.